Oi, gente, boa tarde. Então, agora eu vou conversar um pouquinho sobre o segmento das consultas pediátricas a partir de 1 ano de idade. Então, a partir de 1 ano de idade, a periodicidade das consultas passam a ser a cada 2, 3 meses, né? Me refiro às consultas de rotina, né? Que são as consultas de uma criança saudável que vai no seu pediatra periodicamente, né? Para ver como é que estão todos os quesitos da sua saúde. Crescimento, desenvolvimento, alimentação, se há algum problema, tirar dúvida dos pais, tá? Óbvio que se entre esse período de consultas de rotina houver qualquer problema, né? Febre, tosse que não passa, dor para fazer xixi, qualquer coisa diferente, manchinha na pele, alguma coisa diferente que os pais notaram, claro que aí se procura o pediatra antes de fechar o período dessas consultas, mas de rotina numa criança saudável, então a partir de 1 ano elas passam a ser a cada 2, 3 meses, tá? E seguimos então checando aqueles pontos básicos, né, da saúde da criança, que se em algum deles houver algum problema, vai nos indicar ou fazer um exame, ou indicar para um especialista, ou investigar melhor. Então, assim, em relação à alimentação, né, seguimos mantendo aquela alimentação bem saudável, tentando não introduzir doces, biscoitos, né, mantendo com bastante fruta, como lanches, com o leite adequado à idade, ainda se possível nas fórmulas, né, que podem ser já as fórmulas de 1 ano, de preferência o leitinho puro sem mistura, enquanto a criança aceitar bem assim. Em relação à alimentação, refeições, almoço e janta, então manter com bastante legumes, grãos, a carnes, né? Arroz, um carboidrato, uma massa, uma batata, ter um pratinho bem distribuído, né? Agora já assim mais em pedacinhos e não mais amassado, seguindo com pouco tempero e evitando, ou na verdade proibido, os temperos artificiais, né? Tipo esses caldos instantâneos para tempero, isso aí não tem porquê, tá? Nessa fase, assim, entre 1 a 2 anos, muitas crianças começam com a famosa seletividade alimentar, tá? E eu até vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mas só para adiantar um pouquinho, assim, a melhor maneira da gente prevenir a seletividade é justamente não apresentando alimentos que venham a desvirtuar o paladar dessa criança, né? Que são esses já citados, coisas muito doces, muito temperadas, muito artificiais, né? Muitas vezes, mesmo não sendo saudáveis, eles são gostosos, e a criança conhecendo um alimento mais gostoso passa a não achar mais graça naquele alimento do dia a dia, né? Outra coisa importante é ter a rotina de alimentação, ter os horários direitinho e ter um intervalo antes da criança comer, né? Não adianta a gente dar uma mamadeira e querer que a criança vá almoçar 1 hora depois. Então a criança precisa de umas 2 a 3 horas de intervalo entre uma refeição e outra para ter fome e fazer uma boa refeição, tá? Outra coisa importante assim, ai, não almoçou direito, ganha uma mamadeira. A criança vai entender que ela não precisa comer, que ela vai acabar ganhando a mamadeira. Então, ter certos cuidados, mas eu vou falar bem mais detalhadamente no próximo vídeo sobre isso aí. Mas é uma coisa que pode acontecer, né, nesse período, e é um tópico frequente das consultas, tá? Em relação às vacinas, então, a criança fez as vacinas com 1 ano, estando tudo em dia, então as próximas vacinas são com 1 ano e 3 meses. O que é feito com 1 ano e 3 meses? É feito o reforço da penta, é feita uma vacina chamada tetraviral, que ela engloba o reforço do sarampo, rubéola e cachumba, que foi feito com 1 ano, mais a varicela, que é a vacina da catapora. Então, uma vacina bem importante, bem legal. E também é feito a primeira dose da vacina contra a hepatite A, tá? Todas essas vacinas são fornecidas gratuitamente na rede pública, mas podem ser feitas na rede privada também. A princípio, fazendo essas vacinas em termos de calendário básico, tá tudo feito, tá? Essa vacina da hepatite A, que é feita com 1 ano e 3 meses ou 15 meses, se orienta para ter uma imunidade mais duradoura, ou seja, mais para sempre, um reforço 6 meses após essa primeira dose. Então, se a criança fez com 1 ano e 3, ali por 1 ano e 9, 2 aninhos, ela poderia fazer o reforço da hepatite A. Só que esse reforço ainda não é fornecido pela rede pública. Então, se você quiser fazer, teria que ser na rede privada, onde é possível fazer isso, tá? Em relação ao desenvolvimento, então, a gente, assim, espera que até no máximo 1 ano e meio o bebê esteja caminhando firme sem apoio.
Um ano e meio, assim, é uma margem bem grande, a grande maioria com 1 ano e 3 vai estar caminhando, tá? Mas se o teu bebê com 1 ano e 3 não estiver caminhando e tu tá vendo que ele tem um tônus muscular bom, que tá progredindo, que fica de pé, que é só uma questão de segurança, que é só questão do estalinho, tem às vezes crianças que demoram um pouquinho mais. Então a gente observa essas questões motoras, né? O caminhar, nas que já estão caminhando desde 1 ano, 11 meses, um evoluir, estar cada vez mais firme, correr, cair cada vez menos, começar a subir escada, né? Claro que sempre com o apoio da mãozinha no corrimão ou de mãozinha com os pais, tem que cuidar muito para não deixá-los sozinhos nesses locais, tá? E mais para perto dos 2 anos, então começa o pulo no pula-pula, né? Coisas que exigem já uma habilidade maior da criança. Em relação à fala também, ao longo desse segundo ano de vida, né? Cada vez a fala vai desenvolvendo mais. Então, aquela criança que antes falava só as primeiras sílabas, que a gente até já comentou em outros vídeos, começa então a falar as palavrinhas, tá? E ao longo dessa evolução, em geral, muitas crianças com 2 aninhos já vão estar formando frases. Algumas frases completas, outras frases mais tipo índio, assim, né? Mas o que importa é a criança estar se comunicando e estar evoluindo, tá? Tem criança que chega com 2 anos e ainda não tá falando frases? Tem. Tem criança que tá falando algumas palavras, não muitas? Tem. Sempre tem as exceções à regra, né? E que não quer dizer que a criança tenha algum problema. Então, de novo, falando, cada criança no seu ritmo, mas sempre observando uma progressão, saber que a criança está conseguindo se comunicar e se expressar e que há compreensão, tá? Então, às vezes é até legal, assim, anotar, foi na consulta de 1 ano e 3, anota quantas palavrinhas o teu bebê tá falando. Aí, quando voltar na consulta de 1 ano e 6, anota de novo e vamos comparando e vamos ver se isso aí tá evoluindo, tá? Mas a grande maioria vai evoluindo e às vezes dá um estalo quando a gente vê se põe a falar e não param mais, tá? Outra coisa que vem junto com esse desenvolvimento são as birras também. E eu acho que para isso a gente também vai ter que fazer um vídeo, tá? A criança cada vez começa a ter mais personalidade, e quanto mais ela começa a saber falar, a se expressar, mais essa personalidade vai, né, se impondo, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo é: tem coisas que eles têm que aprender que não é eles que vão mandar, né? Então tem coisas assim que eu acho que são inadmissíveis. Por exemplo, chora para botar na cadeirinha do carro. Não existe andar de carro no colo, não existe andar de carro sem cinto, porque isso impõe um risco à criança. Então tudo que impõe risco, falta de higiene, a criança não quer trocar fralda, quer sair andando, correndo pela casa com bumbum sujo de cocô. Não, não pode. Eles têm que aprender que tem coisas que precisa fazer e que quem manda é os pais. Então, é essa nossa segurança, né, de dar um limite, de fazer as coisas na hora que tem que ser feitas, é que vão deixar a criança mais obediente ou menos obediente depois, tá? Banho, né? Não quer tomar banho, não quer escovar os dentes. Fácil, eles veem que não adianta chorar, que as coisas serão feitas de qualquer maneira. Um belo dia eles vão parar de chorar porque vão ver que não adianta, tá? Mas vamos falar melhor sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre as birras, sobre essas desobediências, sobre os famosos terrible two, que cada vez começam mais cedo, não são mais terrible two, são terrible 1 and a half, né? 1 e meio, tá? Mas vamos falar então sobre isso também, mas as birras são comuns nesse período. E tudo isso faz parte do desenvolvimento. Eu digo, birra não é ruim, é bom, significa que a criança tem personalidade e tá tentando lutar pelo que ela quer. Mas cabe a nós mostrar o que é certo e o que é errado, que é nessa fase que eles estão aprendendo, tá? Em relação a uma coisa que sempre perguntam também aos vermífugos, tá? Eu, em geral, numa criança saudável e sem sintomas, dou a primeira vez o vermífugo a partir dos 2 aninhos, tá? Que seriam sintomas? Dor de barriga, alteração de fezes, perda de peso, cansaço, mau apetite, tá? Aí a maioria dos vermífugos são indicados a partir dos 2 aninhos, então eu sigo essa regra. Com 2 anos meio que dou de rotina, mas se quiser pode ser feito um exame de fezes para ver também, mas nem sempre o exame de fezes vai detectar alguma coisa. Como vermífugo, se dado na dose correta e uma vez por ano, não vai ter mal nenhum para a criança. Eu costumo dar uma vez por ano, porque a criança, né, já a partir de 1 ano, bota tudo na boca, bota a mãozinha no chão, né? Quando vê, tá comendo um sapato. Então, a partir dos 2 anos, uma vez por ano, eu dou o vermífugo numa criança assintomática. E se houver sintomas, a gente faz o exame para ver se pode haver alguma coisa ou não, tá? Lembrando que agora, assim, nesse período de 1 a 2 anos,
provavelmente vai estar tendo a revisão oftalmológica, que a criança fez em torno dos 6 meses. Então, dependendo de oftalmo para oftalmo, o retorno é combinado de 6 a 18 meses após essa primeira consulta. Então, provavelmente, isso num exame oftalmológico normal, né? Vai estar tendo essa reavaliação oftalmológica, tá? Nessa fase também, dependendo do ritmo dos dentinhos da criança, marcamos a primeira avaliação com o dentista. Em geral, eu uso de critério. A criança já está com bastante dentes, quase a dentição praticamente completa, que isso, na grande maioria, vai estar ocorrendo em torno dos 2 aninhos, essa primeira dentição da criança menor. Ou se houver algum problema, assim, muita dificuldade de escovação, alguma manchinha no dente, algum escurinho, né? Então, entre 1 ano e pouquinho, 2 anos, a gente já encaminha para a primeira avaliação odontológica, mas lembrando que desde ali do início da alimentação a gente já estava fazendo a higiene da boquinha, inicialmente com uma gazezinha e depois, conforme os dentes vão erupcionando, com a escovinha, tá? Eu, em geral, uso a pastinha sem flúor até o nenê aprender a cuspir, porque o nenê não tá comendo doce, não tem nenhum alimento que tá fazendo mal pro dente, então só a fricção da escovação e a pastinha sem flúor nesse início de saúde bucal é suficiente. Depois que for na primeira avaliação com o odonto, aí o odonto vai orientar esse segmento, tá? Em relação aos xixizinhos e cocôs, também muitos me perguntam do desfraude, e vai ter um vídeo só sobre o desfraude, tá? Mas assim, eu quero só deixar assim uma coisa super importante, que o desfraude não é feito antes dos 2 anos de idade, tá? A criança tem que ter maturidade neurológica e tônus muscular para ter um bom controle. Maturidade também, né? Emocional. Então, uma coisa muito forçada antes dela estar pronta nesses 3 aspectos pode vir a gerar um trauma, pode vir a gerar um atraso no desfraude, tá? Vários estudos mostram que se tu começa antes dos 2 anos ou depois dos 2 anos, as duas crianças, uma eu comecei com 1 ano e meio, a outra com 2 e meio, elas vão ter um desfraude perfeito mais ou menos no mesmo tempo. Porque a de 1 e meio tu vai ficar lá meses tentando e vai ser uma frustração, um estresse. E a de 2 e pouco, como já tá mais madura, vai tirar bem mais rapidinho. Então é melhor esperar mais e ser uma coisa mais fácil, mais rápida e menos traumática para a criança. Mas nós vamos conversar sobre isso também. Só assim, até os 2 anos, sem pressa nenhuma de tirar a fralda, tá? Na verdade, até é contraindicado. Deixa eu ver assim, eu fiz uma listinha para ver se teria mais alguma coisa, mas eu acho que é basicamente isso, tá? Então, não falei de consulta a consulta, porque não tem maiores particularidades, então fiz um apanhadão geral do que se faz, né, do primeiro para o segundo ano de vida. E agora, na sequência, não sei se hoje ou amanhã, então eu vou postar mais alguns vídeos, então, falando sobre o desfraude e falando sobre as birras e a seletividade alimentar, tá bom? Aí, depois dos 2 anos, a consulta pode ser a cada 4 até 6 meses, tá? Dependendo de criança para criança. Mas a gente pode ir falando de cada fase, porque sempre vai ter uma vacina, alguma particularidade para se comentar, tá bom? Beijo grande, fique em casa, boa quarentena.